Deus fazendo grandes coisas no nosso meio, milagres especiais, intervenção divina de maneira especial. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Bem, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Nós já estudamos que antes de ser qualquer coisa, quem quer ser vencedor no mundo espiritual tem que ser servo de Deus. Ele era apóstolo, você pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser membro, pode ser engenheiro, pode ser faxineiro, pode ser servente, pode ser advogado, seja quem for. Seja servo de Deus. Mas será que não somos servos? Primeiro vamos ver quem é servo. Mateus capítulo 7. Jesus não puxando a orelha de Gavim, estava chamando ele de Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Um publicano, cobrador de impostos, né? Assim era o Mateus. A gente conheceu o Senhor Jesus, que só recebeu uma chamada: vem, segue-me, deixou tudo e foi servir ao Senhor. Jesus não precisa falar muito com ele, não. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não adianta chamá-lo de Senhor, se dizendo servo, se fazendo como servo, se não faz, entenda, é o que ele vai falar para nós agora. Então vou repetir aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que é fazer a vontade de Deus? É cumprir a palavra. Às vezes estamos fazendo algo que é até bonito, mas não é o que Deus mandou. Você só está um servo de Deus quando você faz o que Ele manda. E às vezes não estamos fazendo. Nós não estamos cumprindo o que Ele realmente nos ordenou. Por exemplo, o caso de estar nessa situação com o inimigo. O que a Bíblia diz? Não deixe lugar o diabo. E às vezes damos. É um ódio que entra, é uma mágoa que vem, tudo que você está repetindo. Uma tristeza que vem em relação a alguém que nos machucou, que nos feriu, que é aquilo que o pessoal sempre diz: experimenta nos olhos dos outros sem refresco. Mas quando você é humilhado, quando você é pisado, quando você é traído, quando você é maltratado, quando você é ofendido, quando você é prejudicado, você esquece tudo isso que você ouviu e deixa de ser certo. Não perdoa como Ele manda perdoar. Você dá lugar ao diabo guardando a mágoa, guardando o ressentimento, e até uma vingança, um desejo, um ódio, até de se vingar da pessoa. E principalmente que aconteça alguma coisa com ela. Não, olha, você pode dizer até para agora, não, está amarrado. Eu não desejo. Quando a pessoa faz alguma coisa ruim conosco, lá dentro de nós é o ser humano. No seu natural, ele deseja que alguma coisa aconteça para ele se sentir vingado, até pelo próprio Deus. E chega até a dizer: a mão de Deus pesou. E ele até se chega assim: quem mandou mexer com o servo de Deus? Quem mandou mexer com a serva de Deus? Não acontece isso? Nós não podemos. Nós temos que ser servos. O servo, às vezes, ele vem cumprir, mas resistir a ele mesmo e deixar de fazer a vontade dele para cumprir a vontade do Senhor. Mas vamos à frente, senão eu fico parado aqui. Ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É toda desobediência à palavra. Então não adianta eu expulsar demônios, não adianta eu, entenda bem, fazer até maravilha, até profetizar, se eu simplesmente desobedeço o que ele diz. Quer dizer, eu pratico a iniquidade. Então, quando eu guardo uma mágoa no coração, um ódio no coração, eu estou praticando a iniquidade. Pode parecer demais para você, até talvez radicalismo da minha parte, o que eu vou falar, mas não fique chateado. A pessoa que guarda uma mágoa no coração, um ódio no coração, é como uma pessoa que guarda um desejo pecaminoso. Um desejo pela mulher proibida ou pelo homem proibido, que a pessoa guarda no coração. Pastor Jaime, pelo amor de Deus, que comparação besta, comparação ridícula. Não. Deus não olha para pecadinho ou pecadão. É pecado e Deus obediência à palavra. E às vezes nós não entendemos, porque algumas pessoas que estão, sempre faço aqui um paralelo, vocês já ouviram bastante, do rei Davi e o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, e Davi foi o seu sucessor. O Davi pecou
muito aos nossos olhos. Davi cometeu um adultério, Davi cometeu um homicídio, foi um mandante de uma morte. E Davi, então, ele encontrou misericórdia de Deus, por quê? Porque ele se humilhou de Deus, se arrependeu. E o homem chamado Saul, ele não fez nada, apenas Deus mandou ele fazer de um jeito, ele fez de outro jeito. Mas o pior foi quando Deus o repreendeu e ele então se auto-justificou. Tentou se justificar, dizendo, não fiz nada demais, eu cumpri o que Deus mandou, o povo que quis, e não aceitava de maneira alguma. Somos nós. Não, mas espera aí, esse pastor não sabe o que eu passei, esse pastor não sabe o que eu sofri, o que aconteceu comigo para falar dessa maneira. Amigo, ouça a palavra de Deus, seja servo. Se você for servo, estou falando da mágoa, do ódio, às vezes, para ser servo de Deus, você abrir mão de um grande negócio, sabe disso? Que pode lhe dar até um grande lucro, mas que não é mentirinha. Ah, mas todo mundo faz no mercado. Mas servo de Deus não faz. Eles não unidade uns aos outros. E às vezes, para fechar um negócio, você só tem que mentir. Ou tem que omitir a verdade. Vamos dizer assim. Não é mentir, omitir a verdade. Não pode. A questão tem que ser transparente em tudo. Agora vamos falar o que é bom para o servo de Deus. Isaías capítulo 44. Versículos 26, 25 e 26. Salmos, Provérbios, Cantar, Eclesiastes, Cantares. Aí meu Isaías. É bom ser servo, sabe por quê? Olha o que você vai, como servo você tem. Capítulo 44, versículos 25 e 26. Isaías capítulo 44, versículos 25 e 26. Vale ser servo, pode ter certeza disso. Vou ler o 25 primeiro. Que desfaço os sinais dos inventores de mentira, e enlouqueço os adivinhos, que faz tornar atrás os sábios, e transtorna a ciência deles. Não vou explicar todo o versículo, no final dele. Deus faz o sábio voltar atrás. Você pode ter um diagnóstico, o doutor é sábio. Realmente existe aquela doença, ela foi diagnosticada, mas aí aparece alguém que ora, alguém que faz uma oração com convicção, com certeza, e Deus muda aquela história. E depois o sábio volta atrás, olha, não sei o que houve, não é que o sábio errou, não é que o médico errou no diagnóstico, é o versículo 26, que diz o quê? Sou eu quem confirma a palavra do seu servo. Se você for servo de Deus, Deus vai honrar a sua palavra, vai honrar a sua oração. E aquele diagnóstico que o médico tinha dado, que não era errado, não. Mas aí o servo, a serva de Deus entrou em oração, entrou de Jesus, muda essa história. Esse diagnóstico que a pessoa tem poucos dias de vida, ou então, Senhor, que é crônico e vai viver para sempre com ele. Mas Deus entra em ação agora, nós amaldiçoamos essa doença, eu amaldiçoo em nome de Jesus, com convicção, fique firme, você é servo. Deus vai confirmar a sua oração, vai confirmar a sua palavra. E às vezes a pessoa tem que assumir. Tem que assumir direito não declamado, direito de existência. Deus, se eu sou teu servo, o Senhor confirma a sua palavra. Uma vez aconteceu uma situação comigo, eu fui falar, não reclamar com Deus, mas fui me colocar diante de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Bom, se você não teve o livramento, meu Deus, onde estava o teu anjo nessa hora? E Deus é culpado? Não. Eu tenho que ver onde eu não temi, onde eu não estava temendo a Deus naquele período da minha vida. Não é que eu estivesse em pecado, estivesse andando, não. Onde eu não estava respeitando a palavra como deveria ter respeitar, que às vezes não respeitamos. Não respeitamos, como eu falei, na hora de fechar os negócios, na hora, entenda bem, em casa, ou quando você quer dar uma desculpa para alguém. Eu falei uma coisinha pequena, que a gente tem que ter temor em tudo. Se contei tantas coisas que acontecem constantemente, você está na televisão, a pessoa te vê, mas você não vê a pessoa. E às vezes a pessoa até aqui na igreja, você vê, esse culto aqui que não é o maior, mas quantas pessoas tem aqui, imagina quantas pessoas já passaram por aqui hoje. E o senhor chegou e me encontrou e falou, pastor Jair, tudo bem? Lembra de mim? Eu olhei assim, pastor, não estranha. Mas eu falei com uma resposta automática. Quer ver aquela resposta automática, né, que já está gravada lá? Não tem aquela resposta gravada, está gravada. Quando ele viu a resposta, eu estava falando assim, não, irmão, está amarrado. Nem lembrar da fisionomia, eu estava lembrando. Eu fiquei chateado comigo, quer dizer, eu podia quantas vezes eu falei, amigo, desculpa, mas é tanta gente que não dá para lembrar de você. E é melhor você ser transparente do que fazer. Então a consciência dói, você não pode ter pecado nenhum, não pode dar lugar ao diabo de maneira alguma. Para quê? Porque se você dá, você vai deixar de ser o quê? Certo. E se você deixar de ser servo, Deus não pode confirmar as suas orações. Sou eu que confirma a palavra do seu
servo. Quer dizer, se a pessoa não vai, Deus não poderá cumprir a palavra. E aí é cara, aí você depois reclama, mas eu já orei, mas eu tenho que ver se eu estou certo. Como no meu caso, naquela situação, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que eu tenho e os livra. Peraí, onde está o anjo do Senhor? Você não estava acampado ao meu redor, porque Deus não mente, então eu não estava temendo. Então eu tenho que rever meus conceitos, tenho que rever meus valores, eu tenho que recomeçar, eu tenho que reconstruir para colocar a vida no altar. A mesma coisa, se você está orando numa situação, claro, a dúvida pode vir, aquela incerteza pode vir. Não, eu sou servo de Deus, e se eu sou servo de Deus, Ele está confirmando a minha palavra. Seja certo. É bom, sou eu que confirmo a palavra do seu servo. Agora Isaías ainda, capítulo 54, saindo do 44 para o 54, versículo 17. Vale ser servo. Tem grande recompensa o servo do Senhor, irmão. Tem grande recompensa o servo do Senhor. Isaías capítulo 54, versículo 17. Ele diz assim, toda, não é uma só não, hein? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ação do diabo, toda obra do inferno, o que for do diabo, preparado contra ti, macumba que fizeram. A Bíblia está dizendo aqui, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, vou repetir, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então, seja qual for. É macumba que fizeram, fica tranquilo, não vai prosperar não. Levar o teu nome para a encruzilhada, levar o teu nome para o terreiro, levar o teu nome, fica tranquilo, isso não vai prosperar. Mas não é só macumba, feitiçaria, até no mundo normal dos homens, uma calúnia, uma difamação, isso não vai prosperar não, fica firme, isso vai acabar. Mas tem mais, até aquilo que o diabo preparou, aquela doença que surgiu, aquela enfermidade que apareceu, ela não vai prosperar. Ela não vai continuar. Eu já contei que eu passei boa parte da minha vida, isso foi anos, todo tempo eu falo isso, mas estou orando em cima desse versículo aqui. Começava um resfriadinho, eu digo, não vai prosperar, está amaldiçoado em nome de Jesus. E ficava firme, mas os sintomas perduravam, mas até que estava continuando, não, eu não vou voltar para a minha oração. Ficava firme naquilo. Estou falando de extremo, teve casos sérios, uma vez eu do meu filho mais velho, tem dois meninos, o mais velho dos meninos. Sarampo, o negócio todo aí, o pessoal de casa aí, buzinando, já viu o vidro e tudo, vai levei. Aí deu aquilo tudo, eu fui tomado não por raiva das pessoas, não, mas fiquei chateado com aquela coisa, eu sou homem de Deus, Deus vai confirmar isso aqui. Já tinha passado até um talco no corpo dele que estava queimando tudo. Olha, eu sou homem de Deus, eu já orei, está amarrado em nome de Jesus, o negócio secou tudo, pessoal. O pessoal ficou até meio espantado. Temos que andar nessa presença, que a Bíblia diz, não vai prosperar e Deus vai confirmar a palavra do seu servo. Toda a ferramenta preparada contra ti e não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, em oração. A oração é um julgamento. Se eu tenho oração, não vai prosperar, está amaldiçoado em nome de Jesus. Você é servo, Deus vai confirmar a sua palavra. Porque aí ele completa, que é a mesma do Isaías 44 e 54. Esta é a herança servo do Senhor. Herança é um direito legal. Só se eu não for servo, não adianta. Eu expliquei da outra vez, que eu dei a mensagem, puxa, morreu aí esse coitado dele, né? Não morreu não, tá, pessoal? Ainda novo ainda. Eu digo, opa, vou ganhar uma bolada. Eu não vou. Por quê? Não sou herdeiro. Não é um direito meu. Por mais que eu chegue lá reivindicando, entre com uma ação, uma petição, que o cara deve. Qual é a prova que eu tenho que eu sou nada dele? Mas se eu sou servo de Deus, se você é servo, você pode entrar em oração diante do justo juiz e dizer, Deus, eu sou teu servo, eu não vou mudar a minha oração, o Senhor vai confirmar a palavra do seu servo, porque esse é um direito que eu tenho, está escrito na tua palavra, que o Senhor confirma a palavra do seu servo. Isso aqui não é afrontar Deus não, é ser intrépido, é ser corajoso, é ser certo do seu direito. Deus, eu orei, eu não vou mudar a minha oração, porque o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, e o Senhor disse que o Senhor confirma a palavra do seu servo. Aí funciona. Então nós precisamos, acima de qualquer coisa, ter esse título no mundo espiritual, porque não adianta ser servo só de boca. Não adianta ser servo só diante dos homens. Aí faz aquela coisa que Jesus falou, fazer a esmola diante de todas as pessoas, né? É como a pessoa ensina, tem alguém olhando, está lá o cidadão carente, está lá, ele passa, olha, não tem ninguém, nem liga. Se tem alguém olhando, ele
vai dar aquilo ali, para todo mundo, que homem bondoso, que homem caridoso, né? Mas se não tivesse ninguém dele, nem ia ligar. No mundo espiritual a mesma coisa, não podemos querer fazer isso dentro dos homens, nós temos que fazer com o coração. Não esqueça que Deus conhece as intenções do coração. Deus tem que ser verdadeiro. Vamos voltar no Pedro, senão ficamos só no servo, tem mais coisa. 2 de Pedro 1:1, paramos no 1:1. Então Simão Pedro, quem era ele? Servo e apóstolo. Tinha o ministério de apóstolo, mas antes de qualquer coisa ele era servo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi essa parte que ele bateu bastante no dicionário. Qual? A nossa fé, ela é igualmente preciosa. Pode parecer demais, mas a fé que o Senhor Jesus tinha, a essência é a mesma para você, pastor Jair. Não tem fundamento bíblico? Tem. Vou mostrar para você. Jesus não me deu um tipo de fé diferente da sua, nem diferente do Billy Graham, ou do T.L. Osborne, ou do próprio Pedro, ou do próprio Senhor Jesus. Pastor Jair, o que é isso? Nós vamos para Mateus capítulo 14. Vamos voltar no Mateus? Nós vamos ver aqui o Pedro com a mesma fé. Versículo 22. É a mesma essência, é o mesmo tipo de fé. Não é uma fé diferente que ele dá para mim e dá para você. Não. É o mesmo tipo de fé. Agora, claro, o ministério que você tem, a função que você está executando, aí sim, quanto mais você dá, você recebe. Quer dizer, a gente recebe fé para quê? Para transbordar de fé? Você vai ficar com muita fé para quê? Para explodir de fé? Ou vai usar essa fé? Agora, à medida que você usa essa fé e ouve a palavra, ela vai crescendo e vai revoltando você mais e mais. Aí fica para outro assunto. 14:22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Se você ler o contexto aqui, os versículos anteriores está falando da multiplicação. Foi a primeira multiplicação de pães e peixes. Às vezes nós recebemos uma grande bênção, vamos festejar, vamos celebrar, vamos fazer uma festa, né? Fazer uma festa aí, puxa, eu orei, Deus respondeu. Ou você, será? Então Jesus, depois daquele grande milagre, sabe o que é alimentar? Se você lê o capítulo 14, do 13 em diante, foi simplesmente com um pouquinho à toa que ele multiplicou pães, foi apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Versículo 17 fala isso. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-me aqui. Aí ele abençoou, nós conhecemos a história, e alimentou aquela multidão com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão. Foi um grande milagre. Mas aí ele, como homem, que Jesus estava como homem, não deixou a exaltação tomar conta dele, não deixou, entenda, a vaidade entrar. E a pessoa pode ir que o mundo espirituoso, olha, foi Deus que operou vocês, foi a graça de Deus, o amor de Deus com vocês. Se todo mundo embora, ele vai lá, Pai, cuida de mim. Pai, me renova. Pai, me unja. Pai, não deixa a vaidade entrar. Tem que fazer isso. Quando você é usado por Deus, cuidado para a vaidade não entrar. E você sair, né? Você sabe a história do missionário que ele conta? Que o cidadão estava lá, manifestando demônio na igreja e expulsa demônio daqui, sai dali. Teve um demônio que não saía nenhum obreiro. Um obreiro ia, pá, embora. O demônio, quá. E o segundo obreiro, o terceiro obreiro, nada. Chegou um obreiro devagarzinho lá e o pessoal voltou assim. E o demônio só, e o obreiro saiu de lá assim, o pastor. Lembra isso aqui? Modéstia à parte, eu sou eu, né? Aí o pregador falou, demônio saiu da pessoa e entrou no obreiro. Você sentiu tal. Jesus não, ele estava ali só. Então voltar lá nessa parte. Versículo 23, agora andando no 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Não dá tempo de explicar agora, mas aqui tem boa mensagem. Aí você faz o que Jesus manda, Jesus mandou, entrem no barco e vão para o barco. Mas o vento era contrário, e levou os discípulos para bem longe do mar. Então,
Às vezes acontece, mesmo fazendo a vontade, mesmo estando no centro da vontade de Deus, pode aparecer um vento contrário. Eu não entendo, eu estou na igreja, eu sou fiel, aconteceu. Não entre em pânico, ele não vai deixar você sozinho. Ele não vai te abandonar. Na noite ele foi lá caminhando pelas águas, mas ao quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do barco. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse, vem. Ele não poderia mandar o Pedro fazer uma coisa que o Pedro não tivesse capacidade. Mas andar por cima das águas é impossível, pastor Jé. É impossível. Mas quando você está na ordem dele, é por que é. Vai chegar agora ali, vai nessa. Tu vai, antes da por mais que você nada, então vai ter que nadar bem. Mas aqui o caso é se ele foi sobre a ordem dele. Quando você está sobre a ordem dele, meu irmão, você faz coisas que ninguém consegue acreditar. Verdade. Você poderia contar a história sua, eu poderia contar a história minha aqui, que aconteceu comigo, aconteceu contigo, que é inacreditável. Não dá para conseguir crer. Mas aconteceu comigo, aconteceu contigo coisas inacreditáveis. Nesse caso aqui, está dizendo, Pedro vem, e o Pedro não bobeou não. Ele disse, és tu andando sobre as águas. Ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Nós sempre contamos o quê? É verdade isso, pessoal. Você pode ter muito sucesso na vida. Se você tiver um fracasso, ninguém vai falar mais do seu sucesso. Veja técnico de futebol. Você pode ser campeão estadual, pode ser campeão nacional, pode ser campeão do mundo. Começa a vacilar para você ver só. Todo mundo esquece. E diz, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Todo mundo esquece. Às vezes, pela obra de Deus, é a mesma coisa. Até no mundo espiritual acontece no nosso meio isso. Todo mundo, quando fala do Pedro, só fala assim, o Pedro é um homem cheio de dúvida, afundou lá no mar da Galileia. Mas peraí, ele andou sobre as águas. Você conseguiu dar um passo um dia sobre as águas só? Um só. O Pedro conseguiu. Ele conseguiu. Porém, claro, vacilou. Quando vacilou, como diz o nosso amigo, pisou na bola, né? Ele começou a andar, mas sentindo o vento forte, teve medo. Às vezes nós começamos a andar pela fé nos negócios, começamos a andar pela fé na família, começamos a declarar que a família é de Jesus, mas aí você sente o vento forte, a situação, o que está ao seu redor, o que você está vendo, sentindo o vento forte, assim, teve medo, não pode ter medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Aí que vem o nosso versículo. Qual é o versículo? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Era um homem de pequena fé, porque deixou a dúvida entrar. Quer dizer, a dúvida vencer a fé. A fé é o quê? Certeza, convicção. Ele andou, mas deixou a dúvida tomar conta. Não deixe. Às vezes você age por fé, começa a agir pela fé, cura divina. Você toma aqui na igreja, você está na empolgação e olha, esse é hoje, esse nó da sua diz, não sei, está amaldiçoado, eu estou curado em nome de Jesus. Mas depois quando você sente ainda, você tem medo. Eu acho que eu não orei direito. Eu acho que eu tenho que orar mais forte. Eu acho que eu não tenho fé nisso. Não, você tem. Ela foi dada. É a mesma fé. Vamos voltar lá no Pedro, então? Lá na segunda de Pedro, que foi o Pedro que escreveu isso. Tinha muita experiência para escrever. Segundo Pedro 1, não saímos do primeiro versículo, nesse culto não dá para sair dele. Simão Pedro, servo. Tem que ser servo, meu irmão. Acima de qualquer coisa, tem que aprender a ser servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos que conosco alcançaram fé, vamos ver? Igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A mesma fé, a sua fé, ela é da mesma essência da minha, do grande pregador, vamos dizer assim, Billy Graham, quem for, é a mesma fé. Nós temos que colocá-la em ação. E não podemos deixar a dúvida vencê-la, como foi o caso do Pedro. Com dúvida, ele teve medo. Não tenha. Age pela fé, que a mesma fé que o Senhor tem, ele vai mandar o Pedro. Pedro, ande por cima das águas. A fé vem por ouvir pela... Se ele mandar, você faz. Se ele mandar, você faz. Ele que mandou. Não foi um desejo do Pedro. Não foi apenas se Pedro, vem.
Ele disse, se é o Senhor meu, deixe-me então ter contigo por Senhor das águas. O Pedro então vem. Pedro então, por sobre a ordem de Jesus, ele foi. Mas aí ele parou no vento, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Essa é a mensagem, meu irmão. Se você for servo, se você é servo de Deus, você tem a mesma fé que o seu Jesus tinha. Que isso, pastor? A mesma essência. Você tem que praticá-la, colocar em ação, que vai funcionar. Vamos colocar agora? Fiquem de pé, por gentileza. Ô, meu irmão, quando nós estamos assim na pregação, você tem que aproveitar. Pastor Jaime, eu tenho aqui um caroço, um nódulo, você falou. Então é para falar esse nódulo, vai embora. O senhor estava pregando lá em Curitiba e ele da hernia que apareceu, isso não é agora. Ele tinha sido, Deus já tinha operado, ela tinha 20%, tinha sumido tudo, não. Eu disse, por que esse 20 por 80? Você tem que ser 100. Naquela hora, então você acabou de ouvir a mensagem, Deus fez você lembrar de alguma coisa que está na sua vida, manda essa coisa embora, pela fé. Fecha os olhos, Pai, muito obrigado pela mensagem. Jesus, a fé foi dada para todos, igualmente. É a mesma essência. Não temos uma fé diferente um do outro. O que nós temos apenas é o crescimento, Pai. Alguns param no tempo. Mas se essa pessoa, por menor que seja a fé dela, se colocar em ação sem dúvida, mas com certeza, com convicção, ela vai ver a tua glória. Aqui tem gente, Deus, sofrendo muito com um nódulo. Como eu falei, essa mulher quase saltou da cadeira, sou eu. A outra, Deus, tem um cisto. Esse homem tem um caroço, meu Deus, embaixo do braço. Essa pessoa tem uma dor de cabeça constante. Meu Deus, aquela que tem uma insuficiência cardíaca, Deus. Uma cardiopatia séria. Aquela pessoa que tem uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal, imunológica. Ah, Jesus, ela pode dizer a esse mal, saia daqui agora. Oh, meu Pai, ajuda essa pessoa a colocar a fé em ação. Ela pode ser o câncer, saia do meu corpo, vai embora em nome de Jesus. Eu te amaldiçoo o câncer para assumir, o Senhor vai confirmar a palavra do seu servo. O Senhor vai confirmar a palavra da sua serva. Oh, estamos na presença de Deus, não perca esse momento. É para você levantar a sua voz e mandar o mal desaparecer. E dizer, eu não te aceito mais, você não tem mais vida no meu corpo em nome de Jesus. Você pode dizer a hepatite, que ela suma em nome de Jesus. Você pode dizer agora, a cistite que desapareça. Você pode dizer agora em nome de Jesus a estomatite, ou a infecção, a inflamação, a gastrite, a úlcera, o mal-estar nos nervos, a depressão, o pânico, a ansiedade, o medo que desapareça da sua vida. Você pode dizer esse mal na articulação, artrite, artrose, bolsite, reumatismo, osteoporose, tendinite, desvio da coluna, escoliose, a hérnia de disco, bico de papagaio, inflamação aí, manda embora em nome de Jesus. Seja um caso hereditário, seja um caso crônico, seja um caso até incurável para a medicina, mas os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Você pode mandar a bênção aqui lá para sua casa, dizer, demônio do vício perdeu, solta o meu filho, está amaldiçoado esse vício, ele não vai ter mais, ele vai ter nojo da bebida, e Deus confirma a palavra do seu servo, Deus confirma a palavra da sua serva. Isso não tem distância no mundo espiritual. O seu marido pode estar longe, a sua esposa, meu irmão, o seu namorado, moça, a sua namorada, rapaz, ou o seu filho, a sua nora, a sua filha, o seu genro, o seu neto, a sua neta, você pode dar agora. Pai, a igreja, é lindo ver a igreja praticando, orando, o que ela ouviu, o que ela recebeu, Pai. Foi palavra do Senhor, foi unção do Senhor. Eu não quis mudar, Deus, porque o Senhor me dirigiu a fazer isso. Continuar na mesma mensagem, dizendo, você tem que ser servo, você tem que aprender a ser servo de Deus, e onde você não tem sido, Deus me perdoe, Deus tenha misericórdia de você, mas que você diga, Deus me ajude a ser servo, porque eu quero a minha oração confirmada, eu quero a minha palavra confirmada. Venha, amado Deus, venha com o teu grande poder, venha com a tua grandeza sobre nós, estenda tuas mãos para tocar neste povo que ora comigo agora. Isso, Deus, para confirmar a palavra deste homem, para confirmar a palavra dessa mulher e ajudar essa pessoa a se alegrar, ajudar essa pessoa a tomar posse da bênção, ou ter convicção, ajudar essa pessoa a crescer no entendimento. Agora, meu irmão, eu uno a minha fé com a sua fé, eu levanto a minha voz para exigir que o mal vá embora.
embora, que essa doença saia, que ela desapareça agora, que ela retroceda em nome de Jesus. Vamos, doença, nós exigimos que você saia, nós ordenamos que você vá embora. É uma dor de cabeça infernal, é todo dia essa enxaqueca, é todo dia a cabeça latejando, é todo dia dor na nuca, é todo dia uma pressão no crânio, ou dor de cabeça, ou enxaqueca, ou cefaleia, ou sinusite, ou pressão alta, o mal que for que está causando essa dor de cabeça, saia, em nome de Jesus. Toda obra contrária, toda ação do inimigo, Deus, Ele te deu o poder de pisar serpentes e escorpiões, de andar sobre esse problema, essa doença, essa dor de cabeça, essa dor nas costas, essa dor no peito, essa dor no braço, que não deixa essa pessoa dobrar o seu braço, vai embora agora, é no nome do Senhor Jesus. É o teu momento de levantar tua voz, meu amado, minha amada, exigir que esse mal não saia, que esse mal ele bata em retirada, saia da minha vida, isso, manda embora agora, essa dor que está aí no peito, não deixa essa pessoa nem respirar, essa dor nas pernas, esse peso, esse cansaço, esse desânimo, essa depressão, vai embora dessa vida agora, vai, insônia, sai com toda a tua obra, sai com todo o teu mal, do alto da cabeça à planta dos pés, toda ação do inimigo, toda obra que não provém de Deus, eu exijo, eu determino, vai embora para nunca mais voltar. A bênção é mandada para a família também. Você já orou pelo seu filho, minha irmã? Ou você pode mandar a bênção para ele agora, quando o demônio sai do meu filho, o demônio do vício do álcool, do vício das drogas, o demônio da prostituição, do homossexualismo, que prendeu a sua menina, que prendeu o seu menino, manda embora em nome de Jesus. Use a autoridade que você tem, o seu sobrinho é filho da sua irmã, e o seu filho do seu irmão, você pode estar e ater o demônio, ele está livre em nome de Jesus. Eu quebro o seu poder sobre a vida dele, aquele demônio que fez um jovem entrar na criminalidade, aquele rapaz que um dia foi uma bênção, aquele que foi até servo de Deus, até ministro de louvor ele foi, e ele entrou na criminalidade. Pois eu digo, demônio, sai daquele rapaz em nome de Jesus. Eu quebro o teu poder, eu quebro o teu domínio sobre a vida daquele moço que andou no caminho do crime, que andou no caminho do erro. Em nome de Jesus, sai agora toda maldição está nessa casa, o espírito da adultério que andou no marido, o espírito da traição que andou na mulher, o espírito do ciúme que entrou nele, o espírito de ciúme que andou nela. Todo dia tem uma briga naquele casal, todo dia tem uma briga naquela casa. Sai o demônio do desemprego, o demônio da amarração financeira, o demônio das dívidas, o demônio da miséria, o demônio da escassez, da amarração. Vamos, demônio, solte a fonte de renda dessa pessoa, a loja dessa pessoa, o comércio dessa pessoa, o salário dessa pessoa, a causa que está na justiça, a amarração tremenda. Saia, vai embora a tristeza, vai embora desânimo, vai embora depressão, vai embora medo, vai embora ansiedade, vai embora perturbação na mente, confusão na mente, todo mal sai, macumba que acompanha essa pessoa, praga maldita que acompanha essa pessoa, que faz ela ver vultos, que faz ela ouvir vozes, que faz ela ter uma tontura constantemente. Vamos, demônio, que faz a pessoa ter ataque epilético, vai embora em o nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos. O Senhor te abençoe com todas as bênçãos. O Senhor te dê a alegria da salvação, meu irmão. O Senhor te deu o prazer dos salvos. Sinta que Deus está aqui. E está ouvindo o seu louvor. Está ouvindo o seu cântico agora. A sua convicção, dizendo, eu creio, Senhor, que a minha oração está sendo confirmada por ti. A oração que eu fiz pela minha saúde, fale para ele. A oração que eu fiz pela minha vida financeira, pela minha vida sentimental, fale. Pelo meu marido, fale, meu irmão. Pela minha esposa, fale, meu irmão. Pelo meu filho, minha filha, meu genro, minha nora, meu neto, minha nora. Jesus, confirma a palavra dos teus servos. Confirma, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, para que todos digam a palavra de Deus é a verdade. Eu creio, eu agradeço, eu tomo posse da bênção. Eu creio que esse homem está tomando posse da bênção. De todas as bênçãos que o Senhor tem para eles. Em Cristo Jesus, na nossa
nova aliança, promulgada pelo sangue, com o sangue de Cristo. Levante as mãos, diga obrigado, Senhor. Eu tomo posse da bênção, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Pode aplaudir o Senhor e pode sentar, por favor.